Cumprindo um imperativo constitucional e efetivando um pensamento e uma aspiração de longa data, o presidente Juscelino Kubitschek está construindo Brasília, a nova capital do Brasil. Surgindo no Planalto Central do território brasileiro, Brasília está sendo construída sob uma planificação, ao mesmo tempo orgânica e racional, e materializada com o objetivo, a posteriori, de uma transformação econômica do Brasil. Implantam-se no deserto os germes da civilização do litoral. O direito eleitoral é o ramo do direito que trata sobre regras, normas e princípios do processo eleitoral, desde a organização das eleições até a escolha dos representantes políticos. Sua importância reside na garantia da participação política, na proteção dos direitos políticos dos cidadãos e na manutenção da integridade do sistema eleitoral. A história do direito eleitoral, ela remonta à Grécia Antiga, com o surgimento dos primeiros conceitos de democracia e com as formas incipientes de eleições. Mas é com o desenvolvimento das instituições políticas modernas que o direito eleitoral se consolida como campo específico do direito. A primeira eleição ocorrida no Brasil, ela é datada do ano de 1532. Ela ocorreu na capitania de São Vicente, convocada pelo seu donatário Martim Afonso de Souza. Ela teve o intuito de fazer com que os membros fossem escolhidos para ocupar os cargos do Conselho Administrativo do local. Dessa forma, a gente pode reparar que a prática das eleições, elas ocorrem desde o período do Brasil colonial, porque, naquela época, de 3 em 3 anos, ocorriam diversas eleições nas vilas brasileiras para que fossem escolhidos indivíduos para ocuparem os cargos que iriam ser pertencentes às câmaras municipais. Na era colonial, o processo eleitoral era limitado aos homens bons. E que eram estes? Os homens bons, eles vinham de uma linhagem totalmente nobre e exerciam ali um poder tanto político, tanto econômico. Naquela época, o processo eleitoral ele era determinado de forma indireta. E
como era que isso acontecia? Os eleitores, eles instituíam quem eram esses homens bons e estes, por sua vez, escolhiam os procuradores, os vereadores e os juízes, os quais exerciam mandato pelo período de 3 anos. A primeira eleição presidencial realizada no Brasil ocorreu em 1891 de forma indireta, quando a Assembleia Constituinte nomeou Marechal Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil, logo após a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Já a primeira eleição presidencial de forma direta, ou seja, por meio do voto popular, ocorreu em 1894, em que foi eleito Prudente José de Moraes e Barros, mais conhecido como Prudente de Moraes, e seu mandato durou de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1899. Porém, foi em 2 de dezembro de 1945 que ocorreu a primeira eleição presidencial sob controle e organização da Justiça Eleitoral, em que foi eleito Eurico Gaspar Dutra como presidente do Brasil e seu mandato durou até 1951. Os primeiros partidos políticos do Brasil, eles são marcados da época do Brasil Colônia. Em 1822, pouco antes da independência, existiam 3 partidos políticos: o Partido Português, o Partido Brasileiro e o Partido Liberal Radical. O Partido Português, ele era formado por trabalhadores do Império, por comerciantes e também por militares que eram contra a independência. Esse partido, eles defendiam a recolonização e queriam manter Portugal no controle do comércio. O Partido Brasileiro, por sua vez, era formado pelos grandes proprietários rurais, por alguns comerciantes portugueses, brasileiros e estrangeiros, que eles acreditavam que o comércio livre era a melhor opção. Dessa forma, eles não queriam nem a recolonização, nem a independência. Eles acreditavam que deveria existir, eles defendiam a criação de uma monarquia dual. Por fim, o Partido Liberal Radical era formado pela classe média da época e eles defendiam a implantação de uma república democrática. O período compreendido entre 1889 e 1930 ficou conhecido como a República Velha. O poder político decisório ele se concentrava ali nas mãos dos estados de São Paulo e estado de Minas Gerais. E como era que isso acontecia? O Partido Republicano Mineiro indicava, em uma eleição, um representante do seu estado e, certa vez, em outra oportunidade, ou seja, uma nova eleição, o Partido Republicano Paulista indicava um representante originado ali daquele estado. Dessa forma, os outros estados que compreendem a nossa federação, eles não tinham a oportunidade de escolher quem iria governar o país. Essa prática, na época, ficou conhecida como café com leite. Isso porque o café ele era o grande produto exportado pelo estado de São Paulo e o leite era o produto produzido pelo estado de Minas Gerais. A legislação eleitoral, abordada na Constituição de 1891, versava sobre sessões legislativas e o tempo que essas sessões durariam. Vale ressaltar que, durante a República Velha, o voto ele não era obrigatório. Para o cidadão exercer o seu direito de voto, era necessário o alistamento, que deveria ser feito perante uma comarca em uma comissão de alistamento e só assim, com o título de eleitor em mãos, é que o cidadão poderia votar. No dia 23 de junho de 1890, foi expedido o regulamento Alvim. De acordo com esse decreto, no que concerne às condições de elegibilidade, o candidato deveria estar na posse de seu direito de eleitor. Para concorrer ao cargo na Câmara, ele deveria ter 7 anos como cidadão brasileiro. No Senado, ele deveria ter 9 anos, além de, nesse último caso, ter, no mínimo, 35 anos de idade. Os inelegíveis seriam os clérigos e os religiosos, os magistrados, bem como os militares e os governantes. O coronelismo foi uma prática política muito comum durante a República Velha. Falar da República Velha e não associá-la ao coronelismo é impossível. Os coronéis eram aqueles que exerciam um grande poder político nos interiores do Brasil e também submetiam aos seus subordinados o voto para os seus candidatos escolhidos. Esses subordinados não poderiam votar divergente dos candidatos escolhidos pelo coronel, senão sofriam punições. Este era denominado voto do cabresto, importantíssimo para a manutenção das oligarquias no poder durante a República Velha. Então era através desse voto aberto onde os coronéis exerciam um controle para manter as oligarquias no poder. Então, durante essas 2 décadas do período da República Velha, foram as alianças políticas e as fraudes eleitorais
que manteram as oligarquias no poder. A degola foi uma das frases eleitorais mais conhecidas durante as primeiras décadas da República. Ela foi alicerçada pela Comissão Verificadora de Poderes, que tinha o objetivo de contribuir para a eleição dos candidatos que eram desindicados pelos coronéis. Essa prática impedia que muitos candidatos que eram vitoriosos nas urnas, mas que não eram indicados pelos ricos fazendeiros, tomassem a posse. Por isso, a chamada degola. Em 1932, foi promulgada a primeira legislação eleitoral brasileira, estabelecendo as bases para a organização das eleições e as regras para o exercício do sufrágio. Porém, foi em 1937, durante o Estado Novo, que Getúlio Vargas ele decretou o Código Eleitoral, estabelecendo as normas para o sistema eleitoral. O Código introduziu o voto secreto, o voto feminino e o sistema de representação proporcional em 2 turnos. Foi a primeira vez que a legislação eleitoral fez referência aos partidos políticos, entretanto, ainda era permitida a candidatura avulsa. As críticas ao Código Eleitoral de 1932 levaram, em 1935, à promulgação do nosso segundo Código Eleitoral, a Lei nº 48, que substituiu o primeiro código, porém continuamos com as conquistas adquiridas com ele. Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas instituiu a Constituição Polaca. Essa Constituição ela ficou conhecida porque suprimiu diversos direitos. Um deles foi a eliminação dos partidos políticos, assim como a suspensão das eleições diretas e a instituição das eleições indiretas. Essa nova ordem, conhecida como Estado Novo, de acordo com as pesquisas realizadas, sofreu diversas oposições, tanto de estudantes, intelectuais, religiosos e também de comerciantes. Em 1945, Getúlio Vargas ele indica Eurico Gaspar Dutra como seu candidato para as novas eleições. Durante o período do regime militar, ocorreram diversas transformações nas leis e nas instituições do país, incluindo-se aqui a legislação eleitoral. Com o fim da ditadura militar e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema eleitoral passou por importantes mudanças. A nova Constituição estabeleceu as bases para a redemocratização, incluindo o retorno do sistema democrático e das eleições diretas para presidente, prefeito, governador, deputados e senadores. Em 1889, após um período de transição, o Brasil realizou sua primeira eleição presidencial direta pós-ditadura militar. Essas eleições foram marcadas pela participação de diversos candidatos e pelo retorno da liberdade política e de expressão. Na teia da sociedade, a política se entrelaça. Decisões que moldam destinos com força e graça. Desigualdade espreita, como sombra no chão, separando vidas, negando igualdade de mão em mão. Mas na escuridão da desigualdade, um brilho persiste. A esperança, como guia, nunca desiste. Pessoas erguem suas vozes com ardor, sonhando com um mundo onde todos tenham valor. E no âmbito eleitoral, a importância se revela. O direito de escolher quem nos governa, a legislação eleitoral garante a voz do povo em sua plena eficácia. A política pode ser farol ou tempestade a rugir. Seu poder molda o presente e o futuro a construir. Mas é na esperança que encontramos força para lutar por um mundo mais justo, onde todos possam caminhar. Que a política seja instrumento de igualdade e união, e que a esperança nos guie rumo à transformação. Pois juntos podemos tecer um futuro mais brilhante, onde a desigualdade se dissipa e reina a justiça.